Tem pelo menos um erro que praticamente toda mulher que é mãe empreendedora comete quando tenta conciliar o seu tempo e a sua atenção entre a família e o seu negócio. Eu não sei se você já passou ou tem alguma amiga empreendedora que passa por isso. E se tiver, lembra de enviar esse vídeo para ela depois. É muito comum que empreendedoras, mães, especialmente de crianças ainda pequenas ou adolescentes, sintam-se confusas diante de tantas coisas que precisam fazer e de tão pouco tempo que têm para conseguir realizá-las. De um lado, são demandas da família e dos filhos. Já do outro, são as demandas do próprio negócio. Um grande mal que surge dentro de tudo isso é o da culpa e o sentimento de incapacidade. Muitas até começam a duvidar de si mesmas, passam a acreditar que não são boas mães e que também não são boas empreendedoras. Isso acontece justamente porque, para nós mulheres, quase sempre é difícil separar as coisas. Os homens, por exemplo, parece que pensam por caixinhas e em apenas uma caixinha por vez. Eles conseguem pensar só no negócio, só na família, só no futebol, só nos filhos. Já pra gente, todas as coisas pelas quais somos responsáveis vão se misturando e vamos atacando tudo de uma vez. Eu mesma, gente, eu confesso que eu faço isso muitas vezes quando eu tento, por exemplo, conversar com o meu marido sobre alguma coisa importante. Quando eu vejo, eu estou com várias caixas abertas. Já ele me pergunta em qual caixa estou, pois os assuntos acabam se misturando. Este nosso jeito mulher de ser é uma força e nos ajuda de muitas maneiras. Entretanto, às vezes é justamente a nossa fraqueza e acaba nos atrapalhando. Um dos reflexos se dá exatamente nesse desafio de conciliar os dois mundos, o negócio e a família. E o problema não é só o desconforto e o sentimento de culpa que pode acabar surgindo. Se não aprendemos a lidar com isso de uma vez por todas, as coisas podem evoluir para perdas, como o enfraquecimento da família e o enfraquecimento do próprio negócio. Com isso, todos aqueles medos imaginários de não ser uma boa mãe ou de não ser uma boa empresária acabam se tornando a mais pura verdade. Você pode acabar, de fato, fracassando como mãe e como empreendedora, sim, caso você não resolva isso. Só que muitas empreendedoras, ao tentar resolver este problema, acabam procurando a solução no lugar errado. Começam a pesquisar sobre produtividade. E pesquisar sobre produtividade é a pior maneira de resolver esse desafio. Tem uma maneira bem mais simples e efetiva que vai ajudar você a resolver esses desafios e eu vou te ensinar aqui neste vídeo. Antes, deixa eu me apresentar, porque talvez você ainda não me conheça. Eu sou Alexandra Zainum, fundadora do Eu Salto Alto, uma empresa que tem como missão transformar mulheres empreendedoras em empreendedoras invencíveis. Eu acredito que toda empreendedora deve ser capaz de viver e viver bem do seu negócio. E é claro que isso inclui aprender a lidar com este ponto, que é conciliar a família e o negócio. Quando você domina a gestão desses dois mundos, você passa a ser capaz de criar uma família e um negócio forte. Além de também ser empresária e de ter criado treinamentos que já ajudaram mais de 5.000 mulheres por todo o Brasil, também sou casada e mãe de 2 crianças lindas, o que me traz os mesmos desafios. Baseado nessa minha vivência pessoal e nas empreendedoras que eu já treinei, já te adianto que a pior maneira de resolver esse problema é justamente pesquisar sobre produtividade. Você deve esquecer essa palavra, definitivamente produtividade, e deve se concentrar em outra palavra chamada virtudes. Produtividade implica em técnicas disso, técnicas daquilo. E se você se aprofundar, existem dezenas e dezenas de técnicas que só vão deixar você mais confusa e com mais trabalho para cuidar. Não digo que elas não funcionem, mas a grande e absoluta maioria delas são completamente dispensáveis. Para resolver este desafio, você precisa simplesmente se concentrar em crescer em algumas virtudes. Virtude é o nome que damos para hábitos operativos bons, ou seja, fazer o certo ao invés de fazer o errado. E a principal virtude que você precisa se concentrar daqui para frente
é a virtude da ordem. A virtude da ordem, como o próprio nome diz, vai te ajudar a botar ordem em toda a sua vida. Coloque ordem na sua vida e você verá o tempo simplesmente se multiplicar e render. Tem muita coisa que dá para falar de virtude da ordem, mas eu vou me concentrar aqui em 3 hábitos que você deve adotar de hoje em diante para enraizar a virtude da ordem e com isso conseguir lidar com o desafio família e negócios. O primeiro é crie uma rotina. Esquece aquela frase que diz que você não deve cair na rotina. Ignore isso. Apaixone-se pela rotina. Diga, eu amo rotina. Ter uma rotina bem definida é exatamente um hábito que toda empreendedora deveria ter. É fundamental ter uma rotina a ser seguida ao longo do dia, da semana, dos meses. E o mais importante é que você precisa colocar toda a sua família e todas as pessoas envolvidas no seu negócio dentro da sua rotina. Os filhos, por exemplo, eles precisam ter hora para acordar, hora para comer, hora para dormir, hora para estudar. Você não pode ser sugada pelas demandas. Na verdade, você precisa ser a maestra de toda a ordem estabelecida. Se você é casada, por exemplo, precisa ter um horário para você e para o seu marido. Podem, por exemplo, ter uma rotina semanalmente de jantarem juntos, sem as crianças, ou então fazer qualquer coisa que gostem junto. Para o seu negócio é a mesma coisa. Você tem que ter hora para começar a trabalhar e procurar também ter hora para terminar de trabalhar. Para nós que somos empreendedoras, só de pensar em ter hora para começar e hora para terminar já é um enorme desafio, não é mesmo? Só que tem mais. Concorda que vender, cobrar, produzir, entregar, se reunir com a equipe ou até mesmo fazer reuniões externas são processos que se repetem? E é justamente por eles se repetirem que também precisam estar ordenados dentro da sua rotina. Se na segunda-feira, por exemplo, no primeiro horário, você definir que é o dia de revisar as estratégias de venda, então toda segunda-feira, de maneira rotineira, é exatamente isso que você deve fazer. Ter uma rotina pode parecer algo óbvio e banal, mas não é não. Pode ser óbvio e até simples, mas não é banal. E além disso é muito poderoso. Portanto, para você crescer na virtude da ordem, a primeira coisa que você precisa lutar para criar é a sua rotina. Bom, segundo hábito que você precisa construir é esteja naquilo que faz e faça aquilo em que está. Em outras palavras, foco. Faça exatamente aquilo que você se propôs a fazer. É muito fácil começar algo e diante de algum chamado urgente ou distração, você deixa aquilo para trás e acaba não terminando. Você precisa colocar sua mente, sua atenção e seu trabalho exatamente na tarefa que deve concluir dentro da sua rotina. É hora de ajudar o filho na tarefa? Então se concentre em fazer isso. É hora de trabalhar em cima de uma campanha de vendas? Então se concentra nisso. O sentido de culpa vem justamente quando estamos fazendo uma coisa, mas nossa cabeça achamos que deveríamos estar fazendo outra. E o terceiro hábito que você precisa desenvolver para crescer na ordem é não perder o tempo. Antes de falar em não perder o tempo, eu quero te lembrar que o descanso é o cuidado com você mesma e é uma obrigação grave. Isso significa que é impossível você tomar conta de tudo se você não cuidar de você mesma, ok? Por isso, inclua na sua rotina também um momento para você descansar. Tempo para você se divertir e tempo também para você se cuidar. Agora, em todas as frentes que você está lutando, precisa se concentrar em fazer o que precisa ser feito, sem perder tempo com distrações. Acontece que para fazer uma rotina funcionar, as coisas precisam ter hora para começar e hora para terminar. E se você desperdiçar o tempo com distrações, não vai conseguir fazer o seu dia render. Trabalhando com a rotina, foco e bom uso do tempo, você vai conseguir conciliar tudo o que precisa. Agora, deixa eu te contar algo muito importante, mas muito importante. Quando você começar a se esforçar mais nesses pontos, você vai descobrir que é bem mais difícil do que parece. Só que ao mesmo tempo é bem mais fácil do que parece.
Basta continuar até que tudo se torne um hábito. Para isso, o segredo é você não desistir e todos os dias recomeçar e melhorar um pouco. Continue se esforçando ao mesmo tempo que mantém 110% de paciência consigo mesma. Bom, se você viu o vídeo até aqui, eu quero te pedir duas coisas. Primeiro, se você quiser, me conte aqui os seus desafios específicos com relação a este tema. Pode ser nos comentários ou então me manda no privado, tá bom? Segundo, se você gostou desse vídeo, clique em curtir e me ajuda a levar esse conteúdo para mais empreendedoras. Você só precisa compartilhar e marcar as suas amigas que também estão empreendendo. Essa é uma maneira de eu saber se esse tipo de conteúdo está ajudando e se estiver, vou continuar produzindo novos conteúdos como este para você, tá bom? Ó, um beijo no coração. Tchau, tchau.